Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se em pé se você puder, por gentileza. Eu vou ler apenas esses 2 versículos. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Nós viemos demonstrar a ti a nossa gratidão, ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, elevar ao Senhor as nossas petições, as nossas orações, e agora, Pai, ouvir da tua palavra. Confiamos que o teu Espírito Santo nos conduzirá na verdade, para que entendamos, ó Deus, a importância da tua palavra e amemos com todo o nosso coração. É o que nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Jesus deu extrema importância à palavra de Deus, e talvez esse foi um dos principais motivos que levaram Jesus a ter muitos problemas com os fariseus. Jesus enfrentou dificuldades com os religiosos judaicos por algumas razões. Jesus ele não foi formado em uma escola de rabinos e nem pertencia à seita dos fariseus. Então Jesus era um estranho falando em meio a eles. Jesus era um estranho falando de coisas que até ali eles não haviam ouvido. Quando aparece Jesus de Nazaré, é normal que eles perguntem: de onde vem esse homem? Quando ouvem que Jesus vem da Galileia, eles respondem: na Galileia jamais veio profeta algum. Por não ser um fariseu, por não ser alguém formado aos pés de um dos rabinos daqueles dias, como por exemplo Paulo foi aos pés de Gamaliel, Jesus foi tido como um intruso. Jesus foi tido como alguém não benquisto no meio deles. Além disso, Jesus ensinou temas e doutrinas que os fariseus não falavam. Jesus começou a falar da graça e do amor de Deus em suas parábolas, coisas que para os fariseus eram completamente descabidas. O que você pensa que eles imaginaram quando, por exemplo, Jesus lhes fala a parábola do bom samaritano? Era inadmissível que eles viessem a praticar o bem para um inimigo. E agora Jesus conta que de todos aqueles que passaram, inclusive religiosos, que passaram por aquele homem ferido, apenas um samaritano se importou e parou e agiu com bondade para com aquele homem. Quando Jesus lhes conta a parábola do filho pródigo, foi totalmente contra aquilo que eles entendiam por merecimento. Como pode um filho que gastou dissolutamente os bens do seu pai ser recebido com um anel nos dedos, com uma roupa nova e com o sacrifício do novilho cevado? Isso é inadmissível, mas foi o que Jesus lhes ensinou. Quando Jesus fala a eles sobre os trabalhadores na vinha e lhes ensina que aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo que aqueles que trabalharam o dia inteiro, eles se revoltaram. Isso era contra os seus princípios, isso era contra aquilo que eles ensinavam. Para piorar as coisas, eles observavam Jesus andando com publicanos e pecadores. Jesus se assentava e comia com eles. Jesus não rejeitava a presença desses homens. E isso causou grande indignação entre os fariseus contra a pessoa do Senhor Jesus. Mas a questão maior que trouxe a indignação e a ira daqueles homens estava sobre o ensino de Jesus Cristo e sobre 2 questões muito específicas. Quando Jesus começou a ensinar, eles estavam questionando se Jesus estava anulando o Velho Testamento. Então quer dizer que tudo que Moisés disse não vale?
Quer dizer que tudo aquilo ensinado no Antigo Testamento vai ser abolido? A questão deles era: olha, você está ensinando uma nova doutrina? Então há um novo ensinamento, nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nós até hoje aprendemos, e por isso Jesus responde no verso 17: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. E a palavra cumprir aqui significa prestar plena obediência. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio prestar plena obediência à lei e aos profetas, de forma que nada, absolutamente nada da lei dos profetas seria abrogado, seria tirado por ele, muito pelo contrário, seria cumprido. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está nos encorajando a olharmos para a Bíblia. Sabe qual era o problema daqueles homens? Eles tiveram a Bíblia em suas mãos durante séculos. A Bíblia abundantemente no Antigo Testamento fala sobre a pessoa de Jesus, sobre as suas obras, sobre o que ele falaria, sobre até mesmo como ele morreria. Mas aqueles homens foram incapazes de observar essas coisas. O que Jesus estava ensinando para eles é que realmente os seus olhos não estavam sobre a palavra de Deus. Se estivessem sobre a palavra de Deus, rapidamente teriam reconhecido que Jesus Cristo era o Messias. Mas por não estarem sobre a palavra de Deus, é que eles rejeitavam Jesus. Então há um encorajamento precioso aqui. Jesus está dizendo: olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, para que você entenda o que Deus tem feito, para que você entenda como Deus tem trabalhado na sua vida. Eu vou falar sobre duas coisas, com base nesse capítulo 5, verso 17. Primeiro, como Jesus veio cumprir os profetas, e depois como Jesus veio cumprir a lei. Em primeiro lugar, como Jesus prestou plena obediência aos escritos dos profetas. Observe comigo 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 19. Abra sua Bíblia comigo. 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 19. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro está dizendo o seguinte: olha, a história sobre Jesus não é uma fábula, a história sobre Jesus é um testemunho. E observe o verso 17: porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro está dizendo o seguinte: nós recebemos um testemunho de Deus, de que realmente Jesus é o Messias. Nós recebemos um testemunho de Deus, que realmente Jesus é aquele que havia de vir. O verso 18 diz: e ouvimos esta voz, dirigida dos céus, do céu estando nós com ele no santo monte. Mas ele diz algo ainda mais precioso no verso 19: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Pedro está dizendo o seguinte: eu vi quem é Jesus Cristo. Pedro está dizendo o seguinte: eu vi Deus dar testemunho de Jesus Cristo. Mas ele está dizendo também o seguinte: eu sei que o Velho Testamento dá testemunho de Jesus Cristo. Notem que ele está colocando aqui a importância das Escrituras como um testemunho de Cristo, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Ele está literalmente dizendo que Jesus disse: olhem para o Antigo Testamento e conheçam quem é Ele. Olhem para o Antigo Testamento e saibam quem é Jesus. Então nós vamos fazer isso que Pedro está mandando. Conhecendo Jesus Cristo, nós vamos olhar para o Velho Testamento e entender como que a palavra de Deus é importante nesse sentido. Eu vou citar algumas coisas. Jesus cumpriu o que o Antigo Testamento disse a respeito do seu nascimento. Quando Jesus diz: eu vim cumprir os profetas, eu não vim abrogar, mas cumprir os profetas, ele está dizendo que ele veio cumprir tudo o que os profetas disseram a respeito dele. E observe alguns detalhes disso. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel.
Essa profecia foi dada 700 anos antes do nascimento de Cristo, dando exatamente o lugar onde ele nasceria, uma cidadela pequena, praticamente uma vila em meio às cidades de Israel. Belém, que muitos dizem nem aparecer nos mapas, mas Miqueias 700 anos antes diz que Jesus nasceria em Belém, que o Messias então viria de Belém, e isso foi citado e confirmado em Mateus capítulo 2, verso 1. 800 anos antes da vinda do Senhor Jesus, a palavra de Deus já profetizava seu nascimento virginal. Isaías capítulo 7, verso 14 diz: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 800 anos antes de Maria se ver grávida pelo Espírito Santo e gerar Jesus Cristo, Isaías já estava dizendo que as coisas seriam assim. E Jesus literalmente cumpriu esses fatos, como citado em Mateus 1,18. 1000 anos antes do nascimento do Messias. Observe o que Isaías capítulo 60, verso 6 diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Aqui a Bíblia fala praticamente 1000 anos antes da viagem dos magos, dos reis, a virem adorar o menino Jesus. Ele cita mesmo os presentes que eles trariam àquele menino. E isso foi confirmado em Mateus capítulo 2 também. Ou seja, 1000 anos antes, os profetas estavam dizendo aquilo que aconteceria no seu nascimento. Além disso, Oséias vai lembrar um fato importante. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando então Herodes começou a perseguir a família de José, começou a perseguir os meninos, querendo matar os meninos que haviam nascido naquele tempo, José e Maria fogem para o Egito. E aqui Oséias está dizendo que o seu filho foi chamado do Egito. Eles levaram o pequeno menino Jesus ao Egito e depois retornaram então com ele, como havia sido profetizado. Então, quanto ao seu nascimento, Jesus cumpriu tudo aquilo que os profetas disseram. Ainda Jesus cumpriu o que o Antigo Testamento disse da sua pessoa. Observe Isaías capítulo 9, versos 1 e 2, que diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus, quando iniciou seu ministério, veio da Galileia. Eles consideravam que a Galileia era como uma região amaldiçoada, nenhum profeta havia vindo de lá. Quando Jesus disse que veio da Galileia, eles disseram: olha, nenhum profeta vem da Galileia. Mas Isaías, tantos séculos antes disso, disse que na Galileia se viu uma grande luz. E essa luz é quem? Jesus Cristo. Isso foi citado em Mateus capítulo 4. Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, olhando aqui para o futuro, quando Jesus seria levantado como profeta entre o povo de Israel. O ministério profético do Senhor Jesus Cristo, citado também em João capítulo 6. Em Atos capítulo 28, há uma questão muito interessante. Filipe é levado ao deserto para pregar o evangelho ao eunuco. E ele começa a mostrar a ele na Bíblia. E claramente ali eles começam a falar da verdade da Bíblia. E no final da conversa, o eunuco diz: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, e anunciou a Jesus. Aquele homem começou a ler em Isaías sobre quem era aquele homem. Eles estavam lendo Isaías 53, sobre quem está falando essa pessoa. E quando então ele lê o texto, ele mesmo reconhece que aquela pessoa sobre quem o texto falava era aquele homem que ele viu crucificado em Jerusalém. Era aquele homem que ele conhecia a história e tudo que havia acontecido em Jerusalém a respeito dele.
Então a Bíblia também trouxe, os profetas trouxeram detalhes sobre a pessoa do Messias. Não somente no seu nascimento, não somente na sua pessoa, mas Jesus cumpriu o que o Antigo Testamento disse a respeito da sua morte. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 22 e observe uma verdade preciosa da palavra de Deus. O Salmo 22 é uma visão aos pés da cruz, 1000 anos antes que isso acontecesse. É interessante como um salmo pode nos descrever detalhes tão grandes daquilo que a palavra de Deus tem a dizer. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia já narrava o que aconteceria aos pés da cruz. Observe o verso 1. Deus meu, por que me desamparastes? Quem disse essas palavras? Jesus Cristo, enquanto crucificado. O Salmo já trazia as próprias palavras que ele usaria. Notem os versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Aqui o Salmo 1000 anos antes escreve os acontecimentos aos pés da cruz. Os líderes judaicos, os líderes de Israel, zombando de Cristo, e o texto usa essa expressão, meneando a cabeça, desafiando o Salvador. Esses homens, eles já haviam lido muitas vezes esse texto, mas jamais conseguiram imaginar que o texto falava deles mesmos. E tudo aquilo que eles fizeram aos pés da cruz, o salmista já havia dito com 1 milênio de antecedência. O salmista também diz no verso 16: pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. A expressão cães é uma expressão para gentios. Aqueles que crucificaram Cristo eram gentios, eram romanos. Transpassaram-me as mãos e os pés. Ele está dizendo com 1000 anos de antecedência como que eles crucificariam Cristo, como eles matariam o Senhor Jesus. Ele foi crucificado, as suas mãos e os seus pés foram transpassados. Observe com riqueza de detalhes o que diz o verso 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Foi exatamente isso que os soldados fizeram com as vestes do Senhor Jesus. Quando Jesus disse em Mateus: eu não vim abrogar os profetas, eu vim cumprir os profetas, ele estava dizendo: eu vim cumprir tudo aquilo que os profetas disseram de mim. Eu vim cumprir exatamente o que os profetas disseram de mim. E tudo, absolutamente tudo que os profetas falaram sobre o Messias, para aquele tempo, foi cumprido por Jesus. Nenhuma profecia foi deixada. Então Jesus está dizendo: olhem para as Escrituras. Observem as Escrituras. Se aqueles homens tivessem observado o que a Bíblia diz, eles teriam outra visão sobre Jesus. Foi por não saber, eles tinham a palavra de Deus nas suas mãos, mas não foram capazes de enxergar o óbvio. Jesus não disse apenas que veio cumprir o que os profetas diziam, mas ele disse que ele veio cumprir a lei. Então agora eu quero demonstrar como Jesus prestou plena obediência, completa obediência à lei. E para isso, então, eu quero demonstrar através de alguns tipos do Velho Testamento. E um tipo aqui é uma sombra sobre algo real, que representa aquilo que é real. E no Velho Testamento, isto é cheio de tipos, de riqueza de detalhes sobre a pessoa do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 8, versos 4 e 5 dizem assim: se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Colossenses vai dizer sombra das coisas futuras. Então tudo aquilo que havia no Velho Testamento era uma sombra da realidade colocada sobre Jesus Cristo. Eu quero usar uma imagem da colocação dos móveis no tabernáculo. E observem que a colocação dos móveis do tabernáculo, aquela cruz ela foi colocada como um símbolo ali, mas se lá no tabernáculo houvesse aquela cruz e o sol se colocasse por trás dela, a sua imagem refletida no chão seria a imagem composta pela localização dos móveis no tabernáculo.
Notem durante quantos e quantos anos os judeus tiveram o tabernáculo, tiveram o templo, montaram e desmontaram tantas vezes o tabernáculo, e eles sempre colocavam esses móveis nessa posição e jamais perceberam qual a imagem que esses móveis faziam no chão. Ali a cruz com a sombra demonstra aquilo que eles não viram. E começando ali por próximo da cruz, o primeiro móvel que ali é o altar de holocausto. Quando você chegava ao tabernáculo e entrava pela porta que representava Jesus, a única porta, havia uma porta apenas para entrar no tabernáculo. Essa porta representava Jesus Cristo. O primeiro móvel que você veria seria o altar de holocausto. Você não poderia passar dali sem oferecer sacrifício naquele altar. Aquele tabernáculo representava a presença de Deus, e você era proibido de passar adiante se um sacrifício não fosse oferecido. E por isso aquele tabernáculo representa o sacrifício de Cristo, que nos dá acesso a Deus. Ninguém pode chegar a Deus a não ser pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz. Logo após o altar, você tem uma pia, a pia de cobre, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no tabernáculo. Quando eles ofereciam sacrifício no altar, eles lavavam pés e mãos naquela pia, para que pudessem prosseguir e entrar no tabernáculo. Quando Jesus ensina os seus discípulos, lavando-lhe os pés, Pedro não entende e diz: Senhor, não somente os pés, mas o corpo inteiro. E Jesus responde: aquele que está limpo não precisa lavar senão os pés, por causa da contaminação do pecado desse mundo. E era isso que essa pia representava. Ela não tinha sangue, ela tinha água para a lavagem constante dos sacerdotes. Ou seja, nós temos que ir a Cristo constantemente para nos lavarmos das contaminações desse mundo. Logo após, ao lado direito, na imagem esquerda dos irmãos, você vê o candelabro, feito de uma única peça de ouro. E o candelabro era a única luz que havia dentro do tabernáculo. Isso te lembra algo? Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Somente Jesus pode iluminar a vida do crente. Somente Jesus pode iluminar a vida do salvo. No outro extremo, você tem a mesa dos pães, e claramente ela representa Cristo como o pão da vida. É isso que ele estava dizendo, não havia outro alimento lá dentro a não ser os pães, representando Jesus como o pão da vida. Logo no meio deles e adiante, antes da cortina, havia um altar de incenso, representando as orações que elevamos a Deus. E nesse altar de incenso, nas bordas dele, havia uma coroa em toda a sua parte superior, demonstrando a honra e a glória de Jesus Cristo. Então, quando você ultrapassava o véu, havia a Arca da Aliança, aonde os homens tinham ali a oportunidade de ter comunhão com Deus. Ela representava a presença de Deus dentre os homens. Ela era feita de madeira e ouro, representando a humanidade e a divindade de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, o véu que escondia essa peça aos olhos das pessoas foi rasgado de cima a baixo. Jesus estava dizendo que a comunhão agora estava aberta, e o autor aos Hebreus disse no capítulo 10, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Deus. Ali estava a comunhão que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que havia no tabernáculo, todos os tipos dele apontavam para Jesus. E por isso Jesus disse, eu vim cumprir a lei, porque ele representou, ele era, na realidade, aquilo que a lei representava. Mas além disso, o castigo imposto pela lei, Jesus também o cumpriu. Jesus sofreu voluntariamente o castigo que a lei colocava. Gálatas 5,13 vai nos dizer o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei já havia estabelecido, se alguém fosse pendurado no madeiro, seria maldito. O seu corpo deveria ser tirado antes da noite, para não contaminar a terra. Mas a maldição estava lançada sobre ele. Qual maldição? O verso 10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei.
Sim, Jesus tomou sobre ele a nossa maldição, a nossa incapacidade de cumprir aquilo que Deus requer. Então ele se fez maldição por nós. De que forma? O texto é muito claro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Deuteronômio vai nos citar assim, de uma forma muito clara. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Foi isso que fizeram. O corpo de Jesus não permaneceu no madeiro, foi retirado devido ao dia, a sexta anterior à Páscoa, em que ele foi crucificado. Então Jesus cumpriu toda a lei, inclusive o castigo da lei sobre nós. Como podemos entender isso? O que está registrado na Bíblia nos serve de alicerce para que creiamos em Jesus Cristo. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, ele nos convida a olhar para a Bíblia e aprendermos nela sobre o imenso amor dele por nós. João capítulo 5, versos 30 e 31 nos dirão assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que os evangelhos foram escritos? Pelo mesmo motivo do Velho Testamento, para nos conduzir a Cristo. Por que João está registrando isso? O Evangelho de João é o único livro da Bíblia escrito para evangelismo, para que as pessoas conheçam Cristo. E esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Esse é o objetivo dele. E toda a Bíblia dá testemunho disso. E observe bem o que Jesus diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus deu grande importância às Escrituras, porque elas são o maior testemunho de que Ele é a verdade. O testemunho que Jesus não foi um embusteiro, que Jesus não foi uma fraude, que Jesus não foi um enganador, é dado pelo Antigo Testamento. O testemunho que Jesus é verdadeiro, que Jesus existiu, que Ele realmente morreu na cruz há 2000 anos atrás, é dado nas Escrituras. O testemunho de quem Ele realmente é, quem Ele diz que é o testemunho da Bíblia. As pessoas não conhecem Jesus, porque não conhecem a Bíblia. Os judeus rejeitaram Jesus, mesmo tendo a palavra de Deus por milênios em suas mãos. Foram incapazes de reconhecer quem é Jesus Cristo, mesmo após Ele dizer: examinem as Escrituras, e vocês saberão quem eu sou. Eles foram incapazes de reconhecer, porque não seguiram o conselho de Cristo. Mas para mim e você, essas coisas podem ser diferentes. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos amar a Deus, se nós queremos sermos fiéis a Deus, nós precisamos examinar as Escrituras. Temos que ser pessoas conhecidas como homens da Bíblia. Algumas décadas atrás, eu ouvi de crentes que eles eram difamados, dizendo que o desodorante que eles usavam era a Bíblia, porque eles andavam na rua com a Bíblia debaixo do seu braço. Alguns gritavam para os missionários que chegaram ao Rio Grande do Sul para evangelizar aquele povo. Eles escarneciam e gritavam assim: lá vem os Bíblia. Eles não falam de outra coisa, só falam da Bíblia. E eles chamavam aqueles homens de Bíblias, escarnecendo e zombando deles, mas não era daqueles homens que eles estavam escarnecendo e zombando, era do Deus da Bíblia. Nós precisamos ser sempre reconhecidos como um povo e uma igreja que ama a palavra de Deus. E a principal razão para isso é porque Jesus Cristo nos mandou que fosse assim. Jesus deu grande importância à Bíblia, e foi Ele que nos disse para examinarmos as Escrituras. Então faremos bem se assim fizermos, em nosso lar, em nosso particular, em nossa vida. Eu não sei quantos irmãos aqui
que trabalham como empregados numa empresa, num escritório, têm uma Bíblia em cima da sua mesa? Ou quantos aqui têm uma Bíblia no seu armário? Ou quantos que trabalham com educação, são professores, têm uma Bíblia junto do seu material? Ou quantos que trabalham em seus negócios, têm uma Bíblia e porção delas na entrada da sua empresa? Ou se todos nós em nossa casa, quando as pessoas adentram, eles podem ver uma Bíblia na sala ou no lugar onde eles adentram junto de nós. Mas que, irmãos, as pessoas nos reconheçam como pessoas que valorizam a Bíblia como o Senhor Jesus Cristo mandou. A razão é simples. Quanto mais conhecermos a Bíblia, mais conheceremos Jesus Cristo. E esta é a razão de estarmos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, agradecendo.